A gente passa a programação para você que gostou. Meio-dia, 15 minutos, a gente segue falando de verão. Verão, sol, calor, praia e piscina o dia inteiro. Bom, essa é a realidade de muita gente nessa época do ano, não é mesmo? Mas nessa mesma época, as doenças nos olhos são muito comuns e costumam atrapalhar as férias de muitos capixabas. Por isso, o Alô convidou aqui no estúdio o médico oftalmologista, Dr. Rafael Paiva, que vai falar sobre esses perigos. Doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigada pela sua presença. Boa tarde para você. Já começo te perguntando, quais são as principais doenças oculares mais comuns nessa época? A gente fala de conjuntivite, olhos secos. É muito normal? Aumenta muito nessa época? Sim. Com a chegada do verão, né, o calor intenso, o pessoal vai para a piscina, para a praia, e são águas que irritam os olhos, porque a gente acaba ficando de olho aberto, acaba excedendo um pouco o tempo que a gente fica ali, e aí com essa irritabilidade da superfície do olho, a gente acaba colocando mais a mão no olho, acaba pegando uma conjuntivite viral, bacteriana de alguém, ou acaba desenvolvendo a conjuntivite alérgica, e aí o olho acaba ficando mais irritado, e tende às vezes a se desenrolar, caso a gente não trate em tempo hábil. Por mais que seja frequentemente resolve, os problemas se resolvem por conta própria, a gente pode ter complicações sérias se não forem tratados de forma adequada. Quais são os primeiros sinais de uma conjuntivite, por exemplo, dessas de verão? A gente tem que lembrar que a conjuntivite é uma irritação da superfície do olho. A conjuntiva, que é a membrana que recobre a superfície do olho, ela acaba ficando irritada. Então, os olhos vermelhos, lacrimejamento, coceira, sensação de areia no olho e até a secreção excessiva são sinais que podem florear todos os quadros de conjuntivite alérgica, bacteriana e viral. E aí, quando a pessoa sente esses sintomas, deve procurar um atendimento para que você seja tratado de forma adequada e tenha o melhor desenrolar possível, né? E aproveitar o verão de forma adequada. Mesmo com chuva, a gente tem dias muito quentes, está muito calor. E aí o excesso de ar-condicionado tem deixado também muita gente reclamando dos olhos mais secos. Alguma alternativa, alguma coisa que a gente possa fazer nessa época, doutor? Perfeito. A gente deve tentar, com o excesso do uso do ar-condicionado, que acaba diminuindo a umidade do ar naquele ambiente fechado, e a gente acaba tendo um ressecamento da superfície do olho, que hoje a gente chama de olho seco mais evaporativo, que a lágrima começa a evaporar mais rápido. E com o uso de telas de celulares, que a gente trabalha muito com o telefone na mão, computador, as telas de forma em geral, a gente pisca em torno de 60% a 70% a menos do que deveria. Então a superfície do olho fica mais fragilizada. Sensível, né? Exatamente. Então tem algumas pessoas que têm indicação de usar alguns colírios, lágrimas artificiais, colírios lubrificantes para poder ter mais conforto, e outras pessoas que geralmente é o normal, como tudo na vida, equilíbrio. Então você deve fazer pausa, dependendo do tempo de atividade naquela tela, ou no celular, ou até no ar-condicionado, fazer pausa durante um período de tempo para que você possa piscar os olhos de forma adequada e de forma mais natural. Falando ainda de praia, de calor, de sol, protetor solar. A gente sabe que é muito comum nessa época do ano, principalmente para a criançada, os pais emplastarem as crianças de protetor solar. E criança, a gente sabe que vai para a água e passa a mão e joga no olho, no rosto. E aí costuma ficar mais irritado, mais sensível. Tem alguma alternativa, alguma dica, especialmente quando a gente fala de quando o protetor cai no olho, aí fica irritado e começa a coçar e dana tudo, né? Pior que não tem saída, né? Ainda mais com criança na jogada. O que tiver mais acesso mais fácil, né? Seja na piscina, seja no mar, talvez seja garrafinha de água mineral, ou as próprias garrafinhas com água que a gente leva filtrada. Então, caso entre em contato e sinta que caiu naquele momento e o olho está ressecado, naquela hora que cai no olho, machuca e sente aquela ardência na hora, a orientação é que a gente faça a lavagem, irrigação copiosa da superfície do olho. Então, com água filtrada e água mineral, resolve bem um problema naquele primeiro momento. E, obviamente, observar os sinais que se vão desenrolar, né, se vão piorar, levar para a gente poder examinar, para poder cuidar melhor. Tem alguma orientação em relação a, por exemplo, protetor solar específico para o rosto? Mas tem gente que acaba comprando um para o corpo e para o rosto. Passa o mesmo do corpo no rosto. Tem alguma orientação em relação a isso? Tem que usar do rosto? Tem que ser o protetor de rosto ou não necessariamente? As recomendações específicas de protetores para o rosto e para o corpo, nenhum dos dois deve ser passado na região em volta dos olhos, periocular. Porque essa região das pálpebras, tudo que se passa na região da pálpebra, obrigatoriamente vai, né, quase sempre vai cair na superfície do olho e vai causar uma irritação, porque não foram substâncias feitas para aquela mucosa, né? Então, mesmo que seja a própria maquiagem, mas o protetor, de forma geral, deve ser passado poupando a região dos olhos. Onde você colocaria um óculos escuro para proteger, você ter a região do rosto para ser passada o protetor solar. Bem falado desse assunto agora, óculos de sol. A gente costuma ver muita gente que leva o seu óculos de sol para a praia, coloca, se protege, mas também a gente vê muitos ambulantes vendendo óculos de sol. Esses óculos, doutor, eles são indicados, eles são perigosos?
tem um potencial de problema, porque você não sabe a procedência daquela lente, se ela tem proteção contra raio ultravioleta. Então, o ideal é que você não faça esse tipo de aquisição na praia, né? E você procure lojas, né, óticas, que tenham uma procedência para te vender aquele produto de forma adequada e que faça proteção adequada dos olhos. Então, tem que ter proteção contra raio ultravioleta. Se não tiver... Não tem perigo a gente olhar para o sol? Claro, claro. O sol pode fazer uma lesão grave no fundo do olho, na retina, que seria o filme da máquina fotográfica, que você recebe a imagem. Também, então, né? aqui, se você ficar olhando para o sol, seja eclipse ou para o próprio sol, você tem uma chance grande de ter um dano irreversível na retina. Então, nunca olhar diretamente para o sol, né? De forma alguma, de forma alguma. Doutor, mesmo com óculos de proteção, aquilo é para proteger, não para permitir que olhe para o sol. Criançada que fica em excesso dentro do mar e dentro da piscina, a gente sabe que eles gostam de ficar ali, mergulham de olho aberto, tem alguma orientação? A gente sabe que mergulha de olho fechado, mas não tem muita saída. Não. Alguma orientação? Os próprios óculos de natação podem auxiliar nisso aí, mas de forma geral tem que ter um pouco de limite que os pais devem colocar de forma que achar melhor na rotina da casa, né? Mas as crianças não têm muita saída, vão se expor àquele risco tranquilo, né? E deve ser lavado os olhos normal, toma banho normal, retira aquele protetor solar que pode cair no olho, né? Depois de um dia de piscina, fazer a lavagem do rosto normal no banho e tudo, e depois evitar água corrente. Água corrente, água filtrada normal. Nada de usar, por exemplo, colírio para tentar lubrificar mais, limpar, lavar? Geralmente com orientação médica adequada, a gente pode fazer os usos dos colírios lubrificantes que boa parte da população tem acesso. Então, o uso do colírio lubrificante deve ser recomendado de forma direta. O paciente vai a uma consulta e seja recomendado aquele tipo de colírio. Perfeito. Então, às vezes você vai fazer, muito comum as pessoas chegarem na farmácia, pedir uma orientação e acabarem usando os colírios inadequados. Usa colírio para lubrificar o olho, colírio que é para coceira, né? Usa colírio que é para clarear o olho, achando que está aquele olho vermelho. Sim. O olho vermelho é um sinal de problema. O olho não fica vermelho porque ele resolve ficar vermelho. Então, deve ser buscar a origem do problema. E, obviamente, que o médico oftalmologista é o mais adequado para poder orientar o paciente nesse ponto. Doutor, para a gente encerrar, o senhor estava comentando a respeito do aumento de procura por médicos oftalmologistas em casos de emergência nessa época do ano. Quais são as maiores queixas nessa época? Perfeito. Aqui no Hospital de Olhos Vitória a gente está com uma média desses últimos 15, 20 dias de recesso geral, que todo mundo está... Festas de fim de ano. Pausas aí. A gente está com uma frequência de 50 atendimentos por dia, uma média de 50 atendimentos. Dentre esses atendimentos oftalmológicos, a gente tem todas as queixas, tanto de olho seco, de ressecamento da superfície ocular, quanto de conjuntivite de forma geral, dentre elas alérgica e as virais, que são as mais comuns, né? Fora outros casos, como terçóis, né, e traumas oculares. Mas a frequência, o carro-chefe dos atendimentos são todos relacionados a maior parte relacionados à conjuntivite. E, obviamente, praia, piscina e ar-condicionado, quem continua trabalhando, o excesso do calor faz você ficar mais tempo no ar-condicionado e você tem um aumento dessa frequência. Essa conjuntivite de verão, ela contamina, contagiosa? Depende. O ideal é, se você está com os olhos irritados, você não não coloque as mãos nos olhos. Você só pega a conjuntivite por contato direto ou indireto. Quando você põe a mão num objeto contaminado, ou quando você leva as mãos sujas aos olhos. Então, para você ter uma ideia, na época do Covid, quando começou o Covid, nos primeiros 2, 3 meses de urgência ali, de atendimento e tudo, as conjuntivites sumiram dos pronto-socorros oftalmológicos, ou basicamente, né, diminuíram muito por causa do uso do álcool em gel nas mãos das pessoas, porque diminuiu o contato direto e indireto. Né? Perfeitamente. Então, só tomar cuidado que vai dar tudo certo. Com certeza. E aproveitar bem o verão, né? Tentar para continuar aproveitando bem. O equilíbrio é a chave. Doutor Rafael, obrigada pela presença, pelos esclarecimentos. O verão está só começando, né? Ainda tem muito janeiro pela frente aí, sem dúvida nenhuma. Obrigada, viu? Bom trabalho para vocês. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.